Queridos, abra sua Bíblia comigo em João, Evangelho de João, capítulo 6. Como Deus faz milagres, né, gente? O Eros estava orando comigo aqui, eu estava lembrando quando o Haroldo falou para mim dessa viagem para Jerusalém. Ele falou: Farley, você gostaria de ir? Eu falei: gostar de ir, eu gostaria sim. Eu falei: mas o meu dinheiro até agora dá para ir até registro ali. Mas alguns meses depois a gente está quase embarcando. Deus é bom. João capítulo 6. Queridos, essa é uma mensagem de fundamento para a gente como igreja. Por isso eu quis também reunir você para essa noite. E Jesus diz assim, Evangelho de João capítulo 6, a partir do versículo 48: Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, o pão que desce do céu, todavia aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Esse pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode esse homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Esse é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta desse pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Se a gente for um pouquinho para frente, no versículo 66, a Bíblia vai dizer que a partir daquele momento, vários dos seus discípulos deixaram de segui-los. Esses tempos atrás eu li esse texto e alguém veio me perguntar depois: mas pastor, como assim vários dos discípulos deixaram de segui-lo? Querido, a gente tem na Bíblia os 12 apóstolos do Cordeiro, que eram esses discípulos que andavam diretamente com Jesus. Mas Lucas vai falar de 72. Então ele diz que Jesus começou a enviar de 2 em 2 pessoas que iam à frente dele em cidades que ele ia para pregar. Então ali a Bíblia já está falando de mais de 70. E quando o Pentecostes acontece, a Bíblia fala de 120 pessoas reunidas ali no cenáculo. Então existiam os 12 apóstolos do Cordeiro, mas existiam pessoas que estavam ali, envolvidas com Jesus, e é desses discípulos que a Bíblia está falando. Queridos, eu cresci na igreja, e a primeira coisa que eu queria dizer para você é que, como criança, eu sempre tive vontade de comer aquele pãozinho e o cálice da ceia, A gente mudou muito geograficamente, então eu passei por várias denominações, e várias das denominações que eu passei, as crianças não podiam cear. Então eu lembro tanto, isso marcou toda a minha infância, Eu lembro muito daqueles cálices de vidro pesados que tinham na ceia, nas igrejas mais tradicionais, Eu lembro ali nas congregações mais simples, mais pobres, aquele copinho de café, aquele copinho branco de café. Mas a ceia, ela sempre despertou algo no meu coração. E sempre, por muito tempo, eu olhei para a ceia, e eu olhei para aquilo que a Bíblia dizia, e sempre me pareceu que existia uma diferença muito grande entre aquilo que a Bíblia apresentava como a ceia e aquilo que a gente praticava nas igrejas. Então, todo aquele ritual envolvido com a ceia, aqueles diáconos uniformizados. Eu lembro de uma vez específica, quando eu era criança,
A gente saiu da escolinha e o que sobrou da ceia, as crianças avançaram para pegar. E eu lembro de um diácono tirando e falando assim: não, isso aqui é pão consagrado. E o que não foi comido precisa ser descartado, porque isso aqui é santo. Né? Então, aquela coisa de todo mundo colocar o pão ao mesmo tempo na boca, colocar o cálice ao mesmo tempo na boca, sempre mexeu comigo o fato de as pessoas, depois de cearem, se ajoelharem nas cadeiras. Isso era uma coisa muito forte, né, nas igrejas tradicionais, eu acredito que até hoje, e essa cena sempre me chamou a atenção, né, o fato das pessoas cearem e depois se ajoelharem com lágrimas escorrendo nos olhos. Né, os mais tradicionais ali quietinhos no seu lugar, com lágrimas escorrendo, os pentecostais de terno, as mulheres de vestido, né, soltando uma rajada de língua estranha, mas com lágrimas também. E eu confesso para você que apesar dessas lágrimas sempre chamarem atenção, e eu realmente ter o desejo de sentir o que aquelas pessoas sentiam, eu sempre tive essa sensação de que alguma coisa estava errada. Né? Aquilo que deveria, de acordo com a Bíblia, ser vivo, comunitário, foi transformado num ritual individualizado e extremamente abreviado. Eu podia talvez resumir o meu sentimento como: isso não é aquilo. Acho que era essa sensação que eu tinha. Olha, isso que a gente faz não é aquilo que eu vejo na Bíblia. Eu lembro de muito garoto ainda, ali na pré-adolescência, provavelmente, quando eu comecei a ler a Bíblia sozinho, eu chegando para minha mãe e questionando, falando: olha mãe, quando eu olho para a Bíblia aqui, eu vejo que Jesus ceiou a ceia da Páscoa com os discípulos. Eu falei: olha, a ceia da Páscoa era uma vez por ano, não era? Ela falou: era. Eu falei: então por que a gente ceia todo mês na igreja? A gente não está fazendo errado? E querido, é claro que eu não tinha todas as respostas para isso e não via nenhuma forma prática, aplicável de como a ceia podia ser mais real na vida da igreja, mas eu tinha algumas perguntas que eram bobas, como essa pergunta de por que a gente não ceia uma vez por ano. Eu vou te explicar isso depois, né? Mas aquela sensação de a gente está fazendo isso errado não saía do meu coração, e algumas perguntas eram sim bem pertinentes, né? Então a ceia, de alguma forma, com o decorrer dos anos, ela foi se transformando de uma refeição nas casas de um evento festivo para uma cerimônia dentro da igreja, extremamente formal. Né? Então a ceia, que deveria ser uma coisa simples, como uma janta entre amigos, foi transformada numa coisa formal e cerimonial. E a pergunta que eu comecei a me fazer é: o que mais nós deixamos mudar em relação à ceia? O que mais é muito diferente, aquilo que nós fazemos é muito diferente daquilo que Jesus fez com os seus discípulos e com aqueles primeiros cristãos que viveram? O que mais a gente não está vendo? Né? Será que nesse processo de uma adaptação para a ceia, a gente não acabou perdendo a essência daquilo que a ceia realmente significa? Agora, uma coisa eu tenho certeza, eu gostaria de começar afirmando isso para você, é que a ceia não era uma coisa periférica à vida da igreja primitiva, não era uma coisa secundária ou meramente ritual, mas eu olho para as escrituras, eu vejo que a ceia era algo central na vida da igreja primitiva, no seu significado e na sua prática. Né? Então, você já viu, eu ler esse texto muitas vezes, mas em Atos capítulo 2, versículo 42, Lucas vai fazer um resumo de como a igreja vivia e se movia. Abra comigo lá, Atos capítulo 2, a partir do versículo 42. Esse texto é muito interessante porque ele é literalmente um resumo da vida da igreja. Atos capítulo 2, versículo 42. Então a palavra do Senhor diz assim:
Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então, queridos, mesmo nesse trecho tão curto, Lucas vai repetir 2 vezes. Ele diz, eles se dedicavam à comunhão e ao partir do pão, e depois ele vai dizer, partiam o pão nas suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e simplicidade de coração. Então a mesa e a ceia, elas eram centrais na vida da igreja. A igreja nasceu, cresceu e se desenvolveu em torno de Jesus, em torno da ceia e em torno da mesa. Algum tempo atrás eu estava vendo, e isso cada vez está mais frequente, principalmente nas redes sociais, né, católicos tentando fazer ali uma apologia, uma defesa da fé católica, e tinha um padre dizendo algo muito interessante. Então ele dizia assim, olha, a presença de Jesus, ela está na igreja católica, na missa católica, mas ela não está no culto protestante. E a defesa dele era a seguinte, ele dizia, por quê? Porque só os católicos têm a Eucaristia. Então o que é a Eucaristia? A Eucaristia é a ceia católica, né? Vem da palavra grega eucaristeu, que significa dar graças. Então, né, eles pegam o texto que fala, tendo Jesus dado graças, partiu o pão. Então eles chamam a ceia de Eucaristia. E ele diz o seguinte, olha, a primeira coisa é que os protestantes não acreditam no que a gente acredita. A igreja católica acredita numa doutrina que eles chamam de transubstanciação. Então o que é a transubstanciação? Eles acreditam que quando você come o pão, ele fisicamente se transforma no corpo de Cristo. E quando você toma o cálice, ele fisicamente se transforma no sangue de Cristo. Então ele diz, se a gente tem a Eucaristia, e a gente tem a carne e o sangue de Jesus, a gente tem Jesus na missa. Ele falou, os protestantes não acreditam na transubstanciação. E além de eles não acreditarem na transubstanciação, eles não têm ceia todos os cultos. E nós temos Eucaristia toda a missa. E daí a conclusão dele era, então, Jesus está na missa católica, mas não está no culto protestante. Então, queridos, apesar de eu não precisar de muito esforço para quebrar esse argumento católico, que é muito frágil, eu preciso reconhecer uma coisa. A tendência que os católicos têm de ver Jesus no pão e na ceia, no pão e no cálice, a tendência que os católicos têm de ver Jesus fisicamente na ceia, mexe comigo. Então, eles reconhecerem a presença de Deus nisso, talvez, de alguma forma, nesse aspecto específico, os católicos estejam vendo uma coisa que nós não estamos, né? Então, a minha oração, queridos, com essa mensagem, é para que Jesus abra os nossos olhos, como abriu os olhos daqueles discípulos que iam em direção a Emaús. A Bíblia fala que no domingo da ressurreição, alguns discípulos, 2 discípulos desciam de Jerusalém para Emaús, que era um vilarejo que ficava a 11 quilômetros de Jerusalém. E você conhece a história, a Bíblia diz que Jesus chega e eles estão falando que algumas mulheres foram no túmulo e encontraram o túmulo vazio. E a Bíblia diz que eles estão falando sobre isso e Jesus chega, os olhos deles são impedidos de ver que é Jesus, e Jesus dá uma de João sem braço ali, e ele fala, do que vocês estão falando? E aí um mais sanguíneo chamado Cleopas fala assim, será que você é o único visitante de Jerusalém que não sabe o que aconteceu com Jesus? E Jesus fala, o que aconteceu? E eles contam a história e eles dizem, olha, ele foi crucificado,
Ele foi morto pelas autoridades romanas e as autoridades judaicas, mas algumas mulheres foram no seu túmulo e dizem que encontraram o túmulo vazio. E aí Jesus diz assim: por que vocês demoram tanto para acreditar no que os profetas falaram? E a Bíblia diz que Jesus, começando por Moisés, começa a falar tudo que os profetas falaram a respeito do Messias. Começando por Moisés. Por quê? Porque a Bíblia judaica começa assim, né, pelo Pentateuco. E eles chegam a Emaús, Jesus dá aquele sinal que vai embora, eles falam: não, por favor, fique aqui com a gente, coma com a gente e vai embora amanhã. Jesus aceita, e a Bíblia diz que quando eles sentam na mesa, Jesus parte o pão. Existe algo muito interessante aqui. Os judeus convertidos, cristãos, acreditam em uma coisa: existia uma forma tradicional de partir o pão, que é rasgando o pão para fora. Então eles acreditam que quando Jesus partiu o pão e ele fez esse movimento, eles viram as marcas dos cravos nos punhos de Jesus. E nessa hora a Bíblia diz que os seus olhos se abrem. Então a minha oração é para que os nossos olhos se abram nessa noite e a gente passe a ver algumas coisas que não víamos. E eu gostaria de começar, querido, tentando entender com você por que as palavras de Jesus chocaram tanto aqueles discípulos, a ponto deles primeiro dizerem: dura coisa é o que ele disse, quem pode suportar? E a Bíblia diz que depois eles pararam de segui-lo, né? Então quando ele diz: pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida, todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Muitos discípulos ficaram tão chocados a ponto de deixar de segui-los. Agora eu preciso que você entenda que o sangue em si, ele não chocava os judeus, né? Os judeus não tinham melindre em relação ao sangue. Por quê? Porque eles cresciam vendo o sangue de animal ser derramado, tanto fosse para o alimento, né, ou nos sacrifícios. Eles cresciam se envolvendo com esse lado do sangue. Eles tinham que lidar diariamente com animais sendo mortos de forma violenta, sendo degolados, né, todo o sangue sendo derramado na terra. Eu lembro que alguns anos atrás eu fui para a África. Eu fiquei mais ou menos 15 dias lá, a maior parte do tempo na Tanzânia. E eu fui numa tribo, né, uma tribo que tinha muitos convertidos, mas uma tribo mesmo, gente. Assim, no caminho, a gente viu girafa andando pelo caminho. E você sobe num morro e lá você tem algumas casinhas de palha e barro, e é uma tribo Maasai. Tem vários documentários sobre essa tribo. Eles são bem grandes, altos, e eles pulam muito alto quando dançam. Eles têm uma dança que eles pulam assim, é muito interessante. E eu lembro que eu estava lá, a gente passou uma noite lá, e eles vivem basicamente de algumas coisas. Eles plantam milho, mandioca, e eles criam cabritos. E aí eu lembro que eu estava lá, e eu olhei para aquele lugar tão rústico, olhei para aqueles cabritos, e eu tive uma ideia genial. Eu falei: cara, eu vou comprar um cabrito desse aqui, e eu vou matar esse cabrito estilo Abraão. Vou ter uma experiência aqui transcultural, né? E eu cheguei pro chefe da tribo, que era convertido, e eu falei: olha, eu queria comprar um cabrito seu para matar e comer com os meus amigos. E ele falou: você é um pastor, né, que está com eles? Eu falei: sou. Ele falou: eu vou te dar esse cabrito. E ele falou: mas eu vou pegar 2 homens da tribo aqui para te ensinar a matar do modelo tradicional Maasai. Eu falei: é isso que eu quero. E, queridos, foi uma experiência muito forte, porque a primeira coisa que me marcou é que eles trouxeram aquele cabritinho e ele vem tremendo de medo. Ele não grita, ele não faz barulho, mas ele parece que está no vibracal, assim, né? Então ele vem tremendo, ele tem aquele olhão preto, que tipo aquele olho quase do Shrek, do gato do Shrek, assim. E essa hora foi a hora que eu quase desisti, porque eu peguei ele no chifrinho assim e ele tremia olhando para mim. E aí eles falaram: olha, a gente vai te falar como a gente mata. Então eles deitam aquele animal de barriga para cima,
E eles falaram, olha, você segura a queixada dele, então você ajoelha, você segura o maxilar. E aí eles me deram um punhal muito afiado, e eles falaram, e você corta a garganta dele. E eu lembro que, irmão, é muito forte, porque você está ali, você está sentindo o calor daquele animal, você está sentindo o cheiro do animal, você sente a pulsação dele na sua mão, você está vendo ele vivo ali. E eu lembro que eu olhei e eu falei, cara, eu vou botar toda a minha força, porque eu quero que ele morra de uma vez, para não ficar sofrendo. E foi uma experiência muito forte, porque eu botei mesmo toda a minha força, e quando eu dei a primeira passada de faca, eu cortei até a metade da garganta dele. Mas eu lembro que assim que eu dei aquela facada, a primeira coisa que aconteceu foi que um esguicho de sangue caiu no meu tênis, ficou um risco de sangue. Você sente o sangue quente do animal escorrendo na mão, você vê ele com movimento para tentando respirar, e aí eu dei mais uma e ele terminou de morrer. Eles me falaram que quando os Maasai não eram convertidos, eles tinham uma outra parte tradicional, que era pular com a boca onde o corte tinha sido feito e beber o sangue. Por que eles bebiam o sangue? Porque o sangue é vida. Então eles entendiam que aquilo trazia saúde, longevidade, por beber o sangue, porque o sangue era vida. Eles não faziam mais por terem se convertido. Mas foi uma experiência muito forte. Eu vejo a expressão das pessoas quando a gente vai falando disso, né? Se tem algum vegano aí, a gente te perdoa em nome de Jesus. Mas eu vejo a expressão das pessoas. Por quê? Porque a gente compra a nossa carne embalada no mercado. E nós temos uma repulsa em relacionar o sangue com a fé, a não ser que a gente pense nele de uma forma meramente simbólica. Então eu garanto que ninguém nunca pegou um cálice da ceia e imaginou aquilo cheio de sangue e você tomando. Por quê? Porque a gente tem uma tendência de olhar para isso de uma forma meramente simbólica. Agora, nos tempos bíblicos não eram assim. Quando a gente começa a estudar sobre os povos do Oriente Médio e a cultura desse tempo, todas as religiões, não só os gregos, os romanos, mas eles viam o sangue como uma coisa sacramental que estava sempre ligado à espiritualidade e ligado à religião. Então entenda o seguinte, para os antigos, uma religião que não envolvesse sangue e morte, para eles seria uma religião fraca, ineficaz, que não era forte o suficiente, que não envolvia morte e vida. Então derramar sangue fazia parte da fé. E na história antiga, o derramamento de sangue sempre teve uma aura misteriosa, quase sagrada nas relações humanas. Então o juramento tinha um valor muito mais importante do que uma promessa. Mas uma aliança de sangue, ela era inviolável. E os antigos que não tinham nenhum milindre, não se envergonhavam de praticar algo literal em relação aos seus símbolos. Com certeza você já viu isso num filme. Então era muito comum, quando alguém fazia uma aliança de sangue, se cortar a mão. Então essas duas pessoas cortavam a sua mão e apertavam as mãos. Com isso elas estavam dizendo assim, o nosso sangue se mistura. Agora o meu sangue está em você, o seu sangue está em mim. Nós temos uma aliança de sangue. E se um de nós dois quebrar essa aliança, que o nosso sangue seja derramado. Era isso que significava uma aliança de sangue. Queridos, muitas vezes a gente não pensa nisso, mas na primeira ceia, quando Deus manda fazer aquela ceia no Egito, os chefes de família matavam o cordeiro. Então você conhece a história. Deus traz as 10 pragas sobre o Egito, e a última é o seguinte, Deus fala assim, eu vou matar todos os primogênitos aonde eu não encontrar o sangue. Então Deus fala, olha, o chefe de família deve matar um cordeiro, deve assar esse cordeiro e comer, e o sangue vai ser passado no umbral das portas. Deus ainda dá uma orientação, ele diz, olha, se a sua família for muito pequena para comer um cordeiro inteiro, 2 famílias podem se juntar para isso.
Mas isso muda completamente depois dessa primeira ceia, quando o sacerdócio levítico chega. Eu não quero me demorar nisso, querido, mas você lembra o que aconteceu? Deus chama o povo e fala: eu quero fazer uma nação de sacerdotes. Mas aí Moisés está 40 dias no Monte Sinai. Deus fala: olha, Moisés, desce porque o teu povo se envolveu em idolatria. Ele desce, o povo está adorando o bezerro de ouro, ele destrói o bezerro de ouro. Aí ele vai para o meio do arraial e ele fala assim: ó, quem comigo é pelo Senhor e não caiu em idolatria. E a Bíblia diz que se aproxima dele uma tribo só, a tribo de Levi. E aí logo depois disso a Bíblia vai dizer assim: o Senhor honrou a tribo de Levi pelo seu zelo. E logo depois disso Deus fala assim: olha, a partir de agora, nesse momento vocês não vão ser uma nação de sacerdotes, mas os sacerdotes só poderão vir dos levitas. E a partir desse momento, nenhum homem podia apresentar uma coisa diretamente a Deus. Então, se eu queria fazer um sacrifício, uma oferta para Deus, o que eu precisava? Eu precisava levar isso para o sacerdote ia matar aquele animal e apresentar a Deus. Só que quando chega, querido, aqui em Levíticos, Deus dá mais uma ordem. Ele diz: olha, não é só o sacerdote que vai matar o animal, mas quando anualmente vocês forem celebrar a Páscoa, esse animal precisa ser morto num lugar específico. Que lugar específico é esse? Era esse? Dentro do templo. Então Deus fala: vai ser morto lá. E não só isso, Deus fala: olha, o animal vai ter que ser comido dentro de Jerusalém. Você entendeu a mudança? Então nenhum pai de família mais ia matar ele, o cordeiro. O sacerdote tinha que matar, tinha que ser morto dentro do templo e tinha que ser comido dentro de Jerusalém. Então vá comigo para Deuteronômio capítulo 16. Deuteronômio capítulo 16, versículo 5. Então olha a lei que Deus estabelece aqui. Deuteronômio 16, versículo 5. Não ofereçam o sacrifício da Páscoa em nenhuma das cidades que o Senhor, o seu Deus, lhes der. Sacrifiquem-na apenas no local que ele escolher para a habitação do seu nome. Isso era no monte, no templo, tá? Ali vocês oferecerão o sacrifício da Páscoa à tarde, ao pôr do sol, na data da sua partida do Egito, a sexta-feira de Páscoa. Vocês cozinharão a carne do animal e a comerão no local que o Senhor, o seu Deus, escolher. Qual local era esse? Jerusalém. E pela manhã, cada um de vocês voltará à sua tenda. Então é por isso que quando chega a Páscoa, os judeus subiam para Jerusalém justamente para a ceia da Páscoa. Então você vai ver que, por exemplo, a Bíblia vai dizer que quando Jesus nasce, a Bíblia fala que os pais de Jesus, João e Maria, sobem para Jerusalém para o sacrifício da Páscoa. O recenseamento acontece ali também. E eles sobem por quê? Porque todos os judeus subiam para Jerusalém para oferecer esse sacrifício. Então esse animal era levado para o sacerdote matava esse animal, entregava as partes cortadas, esse pai de família levava o cordeiro para casa e comia com as suas famílias. Agora olha só que interessante, você vai entender onde eu quero chegar. Flávio Joséfo, que é o primeiro historiador da igreja, primeiro historiador hebreu fora da Bíblia, e esse cara não só era um historiador, é quem escreveu a história dos hebreus, mas esse cara, além de um historiador, era contemporâneo de Jesus e era um sacerdote. Flávio Joséfo, na história dos hebreus, ele conta que ele foi testemunha ocular desses sacrifícios anuais de Páscoa. E ele registra na história dos hebreus a quantidade de sacrifícios que eram feitas anualmente nesse dia. Então ele conta na história dos hebreus que entre as 3 da tarde e as 5 da tarde, um pouco mais que 5 da tarde, num período de pouco mais de 2 horas, todas as famílias levavam seu cordeiro para ser sacrificado.
Havia uma ordem de ninguém comer sozinho, a Páscoa não podia ser comida sozinho. Flávio Joséfo diz que normalmente as famílias se reuniam com 10 a 20 pessoas para comer esse sacrifício, e agora fique pasmo com esse número. Ele diz que anualmente, das 3 da tarde até um pouco mais de 5 da tarde, eram mortos anualmente no templo 256.500 cordeiros. Então, queridos, isso para servir cerca de 3 milhões de judeus. Agora, você consegue imaginar a quantidade de sangue que isso envolvia? Quanto sangue era derramado aqui? Eu não sei direito quanto que tem um animal desse, mas eu imagino que no mínimo um animal desse tem 1 litro de sangue. Então a gente está falando aqui de uma região ali no templo, que não era uma região tão grande, mas provavelmente mais de 300 mil litros de sangue eram derramados. Você consegue imaginar como esses sacerdotes terminavam o dia banhados de sangue? Como provavelmente as sandálias ficavam cobertas do sangue desse animal? Você consegue imaginar o cheiro no ar? Eu lembro que quando eu matei aquele cabrito, o cheiro do sangue, um cheiro ferroso, ele toma o ar na hora. Você consegue imaginar o cheiro no ar de talvez mais de 300 mil litros de sangue sendo derramados? Então o sangue fazia parte do ritual da fé, e ele era necessário para que houvesse a purificação dos pecados. É muito interessante, porque na ceia, Jesus ele pega o cálice e ele diz assim: esse é o sangue da nova aliança. Então, querido, eu sei que isso pode ser óbvio, mas abra esse texto comigo, eu quero destacar isso de qualquer forma. Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, a gente vai ler a partir do versículo 26. A palavra do Senhor diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o partiu e deu aos seus discípulos dizendo: tomai e comei, isso é o meu corpo. A seguir tomou o cálice e tendo dado graças, o deu aos discípulos dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue. E aí ele diz: o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Agora, por que Jesus usa essa expressão? Esse é o cálice da nova aliança. Porque Jesus estava ressignificando uma coisa que os judeus conheciam muito bem. Pode parecer óbvio, mas eu quero ler com você. Eu quero que você vá comigo para Êxodo capítulo 24. Êxodo capítulo 24, a partir do versículo 4. Então, Êxodo capítulo 24, versículo 4, a palavra do Senhor diz assim: Moisés então escreveu tudo que o Senhor dissera. Na manhã seguinte, Moisés levantou-se, construiu um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas de pedra, representando as 12 tribos de Israel. Em seguida, enviou jovens israelitas que ofereceram holocaustos e novilhos como sacrifício de comunhão ao Senhor. Moisés colocou metade do sangue em tigelas e outra metade derramou no altar. Em seguida, leu o livro da aliança para o povo e eles disseram: faremos fielmente tudo que o Senhor ordenou. Agora olha o que ele diz: depois Moisés aspergiu o sangue sobre o povo, dizendo: esse é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. Então, quando Jesus diz esse é o sangue da nova aliança, o que Jesus está mostrando é que nessa última ceia, Jesus aqui é tanto o sacerdote, como Jesus é o sacrifício oferecido. E dessa vez, Jesus não aspergiu o sangue do cordeiro sobre os discípulos, mas Jesus disse: bebam o meu sangue.
Então, naquela ceia com os discípulos, Jesus não estava só celebrando uma Páscoa em homenagem à saída do Egito, mas Jesus estava estabelecendo uma nova ceia, que era a ceia do Messias. Então, essa mesa de Jesus com os discípulos, ela é exatamente a transição da antiga aliança para a nova aliança. Não mais aspergindo o sangue do cordeiro, mas bebendo o sangue. Não mais comendo o sangue do cordeiro, mas comendo a sua própria carne. Então, esse sangue, esse cordeiro, essa ceia, passaria a ser celebrada não uma vez por ano, mas como Jesus diz, passaria a ser comida e celebrada todas as vezes que nós comêssemos e bebêssemos em memória dele. Então está aqui porque a gente não faz a ceia só uma vez por mês. Então, quando Jesus repete essas palavras de Moisés, dizendo: esse é o cálice da nova aliança, isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, o que Jesus está fazendo é ressignificar tudo. Jesus está nesse momento revelando para os discípulos o que toda aquela simbologia significava, para onde ela apontava, né? Jesus está mostrando que uma aliança no sangue dele estava sendo feita, e que essa aliança era uma aliança entre Deus e os homens, entre os homens e Deus, e nós uns com os outros. Então entenda uma coisa: todas as vezes que nós ceiamos, nós reafirmamos uma aliança. Deixa eu fazer um parênteses para você. E por isso que eu tenho tanta dificuldade com algumas coisas da doutrina calvinista. Queridos, uma promessa, ela pode ser unilateral. Eu posso chegar e prometer uma coisa para você. Mas uma aliança, ela nunca é unilateral. Uma aliança sempre envolve, pelo menos, duas partes. E o próprio Deus, a própria Bíblia, escolhe chamar o Antigo Testamento de Antiga Aliança e o Novo Testamento de Nova Aliança. Então não é só uma promessa, mas é uma aliança. Quando Jesus prepara a ceia e ele fala para os discípulos: olha, eu estou oferecendo para vocês o sangue, o meu sangue, que significa uma nova aliança. Quando Jesus entrega o sangue, ele está fazendo a parte da aliança. Agora, quando eu pego o cálice e tomo, eu estou fazendo a minha parte na aliança. Então, toda vez que eu tomo do cálice, eu estou dizendo: eu entro em aliança com você, e eu entro em aliança com os meus irmãos. A gente está firmando aqui uma aliança. Essa aliança é uma aliança de sangue, entre eu e Deus, mas entre eu e você também. Você entende como isso é profundo? Agora, a gente precisa entender que a Páscoa, ela era sim uma celebração, mas a ceia, ela nunca deixou de ser um grande sacrifício também. Então, mesmo, apesar do que eu venho construindo para você, que o derramar do sangue era uma coisa muito comum para o povo hebreu, eu quero voltar a pergunta para você: por que os discípulos ficaram tão chocados quando Jesus disse: se vocês não beberem do meu sangue, vocês não têm parte comigo? O que chocou tanto, o que levou esses caras a deixarem de seguir Jesus, né? Então, entenda o seguinte, e é muito interessante, porque quando Jesus fala essas palavras, isso foi logo depois da multiplicação dos pães e peixes. Então Jesus está no auge. Um pouco antes disso, as pessoas tentaram coroar Jesus como rei à força. Mas quando Jesus diz essas palavras, muitos deixam de segui-lo. Então o que acontece? E agora você vai entender. Então, desde o início, Deus tenta ensinar para o homem que o sangue era uma coisa especial. Então, já no início da lei, já no Gênesis, antes de Moisés, antes da lei, Deus vai apresentar o sangue como uma coisa espiritual, como uma coisa diferente. Eu quero que você vá comigo para Gênesis capítulo 9. Gênesis capítulo 9. Você está me acompanhando aí, gente? Amém? Tranquilo? Gênesis capítulo 9, versículo 3. Olha o que o Senhor ensina para nós, já no início, antes da lei.
Assim como dei a vocês os cereais e os vegetais por alimento, também lhes dou os animais. Mas nunca comam carne com sangue, porque o sangue é vida. Então, presta atenção, essas duas coisas, não comam sangue, e o sangue é vida, vai ser repetida inúmeras vezes nas Escrituras, e vai ser amplamente reforçado, explorado na lei de Moisés. Por exemplo, vá comigo para Levíticos capítulo 17. Levíticos capítulo 17. A gente vai ler a partir do versículo 10. Olha como é forte esse texto. Se algum israelita de nascimento, Levítico 17, 10. Se algum israelita de nascimento ou um estrangeiro que vive entre vocês comer sangue, então olha, era tão forte isso na lei que não era nem só o judeu. Ele está dizendo, se algum estrangeiro estiver no meio de vocês, ele precisa observar isso também. Comer sangue sob qualquer circunstância, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do povo, pois a vida do corpo está no sangue. Eu lhes dei o sangue no altar para fazer expiação por vocês. É o sangue oferecido que faz a expiação em lugar de uma vida. Por isso eu disse aos israelitas, jamais comam sangue, nem vocês, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. Se um israelita de nascimento ou um estrangeiro que vive entre vocês sair para caçar e matar um animal ou uma ave que lhes é permitido comer, deixará o sangue do animal escorrer e o cobrirá com terra. A vida de toda criatura está no sangue. Por isso eu disse aos israelitas, jamais comam sangue, pois a vida de toda criatura está no sangue. Quem consumir sangue será eliminado. Então entenda, apesar de o sangue derramado não causar repulsa nos judeus, jamais um judeu consumiria ou beberia sangue. Porque isso era extremamente reforçado na lei. Isso estava tão arraigado dentro da cultura judaica. Entenda isso, olha como isso é forte. Você conhece a história, o apóstolo Paulo se converte. Ele vai, o primeiro lugar, depois Barnabé leva ele, eles começam a pregar para gentios em Antioquia. A Bíblia diz que eles ficam 2 anos lá. E depois disso o ministério do apóstolo Paulo explode. Uma das maiores dificuldades que Paulo tinha para pregar o evangelho é que os gentios iam se convertendo e depois os judeus iam para lá e falavam, não acredita no que Paulo fala. Se você quer ser salvo pelo Deus de Israel, você precisa observar as nossas leis. Você precisa se circuncidar, você precisa guardar o sábado. E a Bíblia fala que 2 vezes Paulo sobe para Jerusalém para falar com os discípulos. E numa dessas vezes ele chega para os discípulos e diz, olha, alguns judeus tem se infiltrado no nosso meio e tem tentado colocar uma carga sobre os gentios que nem a gente aguenta. E ele apresenta o evangelho que ele prega. Ele diz, olha, o evangelho que eu prego é esse. E aí ele fala para os discípulos, eu quero que vocês julguem e vocês me digam o que a gente deve continuar observando em relação à lei de Moisés. A Bíblia diz que os discípulos discutem e eles voltam para Paulo e falam assim, Paulo, a gente concorda com o evangelho que você está pregando e diante da lei, os gentios devem observar só 4 coisas. E eu quero mostrar para você que das únicas 4 coisas que os apóstolos falam, 2 delas falam sobre o sangue. Então vá comigo para Atos capítulo 15. Atos capítulo 15, a gente vai ler a partir do versículo 28. A palavra do Senhor diz assim, Atos 15, 28. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, isso são os discípulos dizendo para Paulo, não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias. Então ele está falando, sabe a lei? Guarda essas 4 coisas aqui. Quais são? Que se abstenham da comida sacrificada a ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados
e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas. Das 4, 2 falavam da mesma coisa. Então ele fala para se abster do sangue. O que era isso? Beber o sangue ou cozinhar com sangue. E ele fala para não consumir animal sufocado. O que significa isso? Eu lembro que quando eu era criança, minha mãe inventou de criar umas galinhas, um tempo, quando eu morava em Ponta Grossa. Quem já viu isso? Mas é um negócio sinistro matar galinha, né? Então tem 2 formas de você matar galinha. Uma, você pega a galinha pelo pescoço e roda. Vocês já viram isso, gente? É sinistro. Aí você roda, aí quando solta, a galinha sai muito louca, com o pescoço caído de lado, e ela dá ainda uns vazar em você. Agora eu lembro que minha mãe falava assim: a gente não pode matar assim, a gente tem que cortar a cabeça. E cortava a cabeça da galinha, saía do mesmo jeito, correndo, esguichando sangue. Agora, por que tinha que cortar a cabeça? Porque a ordem de Deus, quando ele fala para não comer animal sufocado, é porque quando você sufoca, estrangula o animal, o sangue fica na carne. Então Deus diz: isso você não pode fazer. Irmão, isso é tão sério que mesmo hoje, isso continua valendo para nós. Isso é ressaltado no Novo Testamento. Então pratos como sarapatel, chorizo, que não é o bife de chorizo, aleluia, né? Galinha ao molho pardo, que são feitos com sangue, isso é proibido biblicamente. Então talvez você está se perguntando: meu Deus, mas será que a carne que eu compro no mercado não é sufocada? Irmão, todos os frigoríficos do Brasil não fazem sufocamento, né? É cortado o pescoço e todo o sangue é escoado. Por quê? Porque inclusive a durabilidade da carne, ela é muito menor se você deixar o sangue lá. Então quando você faz aquela carne mal passada, aleluia, eita, cheio, né? Meu versículo preferido da Bíblia é aquele que, quando Paulo fala que o débil não come carne, né? Então você faz aquela carne mal passada, que sai aquele suquinho estralando vermelho, aquilo não é sangue, tá, gente? Aquilo é o sumo da carne. Glória a Deus. Quando eu penso no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eu penso numa peça de picanha estralando, né? Um pé de picanha, irmão. Pô, Deus fez até uma mulher da costela, né, irmão? O que a gente vai julgar, né? Então, olha só, das 4 coisas, voltando a ser espiritual, das 4 coisas que os discípulos falam sobre ser guardadas, 2 delas falavam sobre o sangue. Então, poucas coisas Jesus poderia dizer que iam chocar tanto as pessoas, como Jesus dizer para eles: vocês querem ser salvos, vocês precisam beber do meu sangue. Então Jesus diz: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão a vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então essa mensagem de Jesus, ela era chocante, ela era repugnante, ela era difícil de aceitar. Por isso que mesmo no auge talvez do seu ministério, muitas pessoas deixaram de seguir Jesus. Por quê? Porque isso não era uma coisa que podia ser deixada de lado. Olha, Jesus falou isso aí, mas é meio esquisito. Mas depois a gente conversa sobre isso, a gente pergunta, tenta entender melhor. Isso não passaria despercebido. Era uma declaração pesada demais para ser simplesmente ignorado, e isso dispersa a multidão. Agora, quando a multidão dispersa, vai embora, e Jesus não sai correndo atrás deles dizendo: não, brincadeirinha, pode ser suco de uva. Jesus deixa aquelas pessoas ir embora. Então, com isso, Jesus está mostrando que a ideia de comer a sua carne e beber seu sangue não era algo periférico à sua mensagem. Não dava para ser um seguidor de Jesus, não dava para receber a vida de Jesus sem comer a sua carne e seu sangue. Isso era inegociável.
Outra coisa que a gente precisa observar é que a ceia da Páscoa, ela não era completa quando o animal era morto. A ceia da Páscoa, ela era completa quando o animal, a carne, era comida. Então, 5 vezes no Antigo Testamento, a Bíblia vai destacar: a carne sacrificial do cordeiro precisa ser completamente consumida. Então, essa declaração de Jesus, ela era dramática, forte demais para ser deixada de lado, tinha implicações muito sérias nisso. Agora, com tudo isso, a gente precisa entender que Jesus, ele não queria simplesmente chocar aquelas pessoas. Jesus queria reformular o significado do sangue, o significado da ceia, né? E não daria para ser um cristão sem comer a sua carne e beber o seu sangue. Agora, queridos, o que Deus está nos ensinando com tudo isso? Você lembra que desde o início, desde Gênesis 9, Deus está dizendo o quê? Não coma o sangue, porque o sangue é vida. Ele está dizendo: não coma o sangue de animais, porque a vida está no sangue. Agora Jesus vem dizer assim: beba o meu sangue, porque ele tem a minha vida. Beba o meu sangue para ter a minha vida. Beba o meu sangue, porque a minha vida está no sangue. Tome o meu sangue e beba da minha vida. Queridos, o que é muito interessante para mim em relação a tudo isso, é que quando eu olho para a ceia evangélica que a gente pratica, a gente não tem nenhuma repulsa em relação ao cálice, como causou a ideia de beber o sangue, causou nos discípulos. A gente não tem repulsa nenhuma em pensar: isso aqui é o sangue do Cordeiro. Por que a gente não tem repulsa? Porque a gente pensa nisso aqui como algo meramente simbólico. Então, se por um lado isso deixou de nos chocar como chocou os discípulos, por outro lado, talvez a gente não tenha dado tanta importância como os discípulos disseram, mas eu acho que a gente está dando menos importância do que a gente deveria dar. E a gente transformou isso em algo tão comum, tão sem valor, porque talvez a gente não consiga olhar para a ceia mais do que um símbolo, do que um suco de uva e um pãozinho. Agora, se por um lado os católicos estão indo além do que a Bíblia diz, por quê? Porque a Bíblia não fala de transubstanciação. Não existe nada na Bíblia que aponte para uma transubstanciação. Então eles estão indo além da Bíblia. Por outro lado, quando a gente olha para a ceia só como um símbolo, e inúmeras vezes eu vi pastores fazerem a ceia e falarem: olha, isso simboliza o sangue de Jesus, talvez a gente esteja indo aquém. E a gente está errando tanto quanto os católicos nesse aspecto. Por quê? Porque a Bíblia não diz que o pão e o cálice se transformam no corpo e na carne de Jesus. Mas por outro lado, a Bíblia nunca disse que é um símbolo. Nunca disse. Você não vê nenhum lugar, Jesus não fala: olha, isso aqui é o símbolo do meu sangue. O que a Bíblia diz então? A Bíblia diz que Jesus pegou o pão e disse: isso é o meu corpo. A Bíblia diz que Jesus pegou o cálice e ele diz: bebam o meu sangue. Mas depois ele diz assim: eu não vou mais tomar do fruto da videira até estar com vocês. Ou seja, é pão, mas é carne. É cálice, mas é sangue. Então, querido, existe uma realidade espiritual na ceia que foge da nossa compreensão. E qualquer tentativa na história de explicar a ceia, seja pregando a doutrina da transubstanciação ou dizendo que é um símbolo, a gente acaba caindo no mesmo erro de afirmar uma coisa que a Bíblia não afirma. Tá, então o que a Bíblia afirma? A Bíblia afirma: é pão e é corpo. A Bíblia afirma: é o fruto da videira, mas é sangue.
Então não é transubstanciação, mas também não é simbólico. E a gente tem muita dificuldade em não ser uma coisa ou outra. É mais fácil para a gente, algo que a gente consegue explicar. Agora, esse caráter sobrenatural, transcendental da ceia, não pode ser deixado de lado. Agora, entenda que eu quero levar você para uma compreensão e um equilíbrio. A gente está falando aqui sobre a realidade sobrenatural da ceia. Agora, por outro lado, a ceia ela não é sobrenatural, a ceia é física. E Deus escolhe que ela seja assim. Deus escolhe que a ceia seja feita de forma física. Então Deus diz que você não deve só acreditar na ceia, você não deve só sentir que você faz parte do corpo, você não deve só sentir que o sangue de Jesus está em você, mas Deus escolheu que isso fosse feito de forma física. Deus escolheu que tivesse um ritual, Deus escolheu que tivesse um significado, Deus escolheu que não fosse uma coisa só interna, mas Deus escolheu que envolvesse uma coisa sólida, palpável, que envolvesse comer, sentir o cheiro, sentir o gosto, mastigar, engolir. E durante esse ato físico, uma realidade espiritual é comunicada ao nosso espírito. Então, a gente não consegue explicar direito. Por quê? Porque existe, na verdade, um mistério de Deus aqui. Eu gosto muito de uma expressão de C.S. Lewis, é o cara que escreveu Crônicas de Nárnia, mas é um dos autores que eu mais gosto. Se você nunca leu o Cristianismo Puro e Simples, é quase um pecado, você precisa ler. É sensacional. E C.S. Lewis era um crítico literário, um professor em Oxford, e ele diz, e muito racional, e ele diz assim: olha, por muito tempo eu não consegui desfrutar da ceia, porque eu ia ceiar e eu ficava com uma briga com a minha razão, pensando, tá, mas como que é pão e que é carne, como que é sangue, e como que é vinho? Ele disse: um dia eu tive que me render, e eu cheguei à conclusão que a Bíblia diz: comam e bebam, e não comam e entendam. E eu decidi simplesmente desfrutar daquilo que a ceia tinha para me entregar. Então, quando nós comemos e bebemos o pão e o cálice, crendo, algo real acontece no nosso interior, e nós nos tornamos participantes do corpo e do sangue de Jesus, e uma realidade espiritual vem em decorrência de um ato físico de obediência em fé. Querido, algo que é muito claro nas Escrituras é que todos nós temos uma tendência de nos esquecer das coisas importantes. Por isso, algumas vezes, é muito engraçado, Deus manda repetir, escrever, cantar. E quando Jesus estabelece a ceia, Ele está dizendo isso: olha, façam isso em memória de mim, todas as vezes que vocês se reunirem em meu nome, em memória de mim, até que eu venha. Então Jesus está dizendo: vocês devem fazer isso, vocês devem permanecer, vez após vez, ceia após ceia, cálice após cálice, pão após pão. Vocês não podem esquecer dessa verdade. Olha que interessante outra coisa, vá comigo para o Evangelho de João, capítulo 2. É um texto muito conhecido, fala das bodas de Caná, mas eu quero ler rapidinho com você. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 1. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, e Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo que ele lhes mandar. Ali perto havia, agora que é importante, 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Esses eram potes de pedra que eram usados pelos levitas para se purificarem, para prestar o seu ofício. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora leve um pouco ao encarregado da festa.
Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde esse viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Esse sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou, e revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então é muito interessante, o evangelho de João, ele é diferente dos outros 3 evangelhos, que são chamados de evangelhos sinóticos, né? O evangelho de João, ele traz muitas diferenças dos outros. João começa apresentando já a divindade de Jesus, e já no início ele diz: olha, no começo era o verbo, a palavra, e ele diz: e o verbo se fez carne. A palavra de Deus se fez carne. E João é também o único que relata esse milagre acontecido em Caná da Galileia. E é muito interessante, porque a mãe de Jesus chega para ele e fala: acabou o vinho. Ele diz: mulher, ainda não é a minha hora. Ele está dizendo: ainda não é a hora de eu me manifestar. Mas depois Jesus faz esse milagre, e ele escolhe um elemento muito específico para fazer o primeiro milagre dele. Então ele usa esses potes, esses jarros grandes de água, que eram usados para os sacerdotes se lavarem, se purificarem. É claro que ele escolheu isso de forma específica. Esse ritual de purificação fazia parte da lei, e Jesus vai transformar justamente essa água que era usada para purificação, para transformar em vinho, que é um símbolo do seu sangue. Então, querido, é muito claro que essa transformação da água em vinho, Jesus estava profeticamente apontando para uma mudança da antiga aliança na lei para a nova aliança no seu sangue. Ele estava apontando profeticamente, simbolicamente, para uma mudança de lei, para uma mudança de realidade que estava acontecendo. E é muito interessante também que a gente tem uma imagem do sangue sempre como alguma coisa que suja. Você está com uma roupa clara e você faz um corte no dedo, alguma coisa, a primeira coisa que você vai fazer é embrulhar aquele dedo ou trocar de roupa. Mas quando a gente entende, eu quero mostrar para você, é claro que eu não posso ser exaustivo nisso, existe uma segunda parte dessa mensagem. Mas quando a gente olha para a função do sangue no corpo, ele tem justamente a função de purificação. Então, se você conhece um pouquinho de ciência de corpo humano, você entende que a gente põe o oxigênio para dentro e sai do coração o sangue arterial. O que é o sangue arterial? É o sangue com oxigênio. Então essas artérias vão afinando até os capilares, e elas vão passando, liberando oxigênio pelo corpo, até virar nesses vasos capilares que são da grossura de um fio de cabelo. Mas aí eles começam a abrir de volta, porque o sangue já entregou todo o oxigênio, e o que volta é o chamado sangue venoso. E quando o sangue venoso volta, ele passa por todo o corpo, recolhendo todas as impurezas para serem filtradas. Então o sangue, ele tem justamente essa função de purificar o nosso corpo de toda sujeira, de toda contaminação. E o sangue é mostrado várias vezes nas escrituras como esse agente purificador. Eu não vou abrir com você para a gente não se demorar, mas Levítico 14 vai dizer que quando uma pessoa tinha lepra, o sacerdote vinha e ele aspergia sangue sobre o leproso para purificá-lo. Até quando tinha mofo numa casa. A Bíblia dizia que quando uma casa começava a juntar mofo, o sacerdote vinha aspergia sangue no mofo para purificar a casa. Apocalipse 1:7 vai falar de uma multidão que lava as suas vestes e deixa as suas vestes alvas no sangue do Cordeiro. E tem um texto que eu quero explorar um pouco mais. Eu quero que você vá comigo para o Evangelho de João. 1 João, capítulo 1. Primeira epístola de João, capítulo 1. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 7.
Então João diz assim: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então olha só, eu não tenho dúvida nenhuma que João associa aqui a comunhão e a santificação de uma forma proposital. Então ele diz: temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então o que ele está querendo dizer é o seguinte: nós estamos unidos, queridos, como várias células de um mesmo corpo. Então nós fazemos parte de um mesmo corpo, que é o corpo de Jesus. O mesmo sangue que corre em mim, corre em você. E quando nós ceamos, nós celebramos e lembramos que nós estamos unidos na mesma carne, o mesmo sangue que corre em mim, corre em você, a mesma vida que corre em mim, corre em você. A gente está unido pela mesma carne e pelo mesmo sangue. Então entenda, da mesma forma que a ideia da ceia não pode ser só espiritual, ela precisa ser física, a comunhão, ela também não pode ser espiritual, só ela precisa ser física. Então, mais uma vez, Deus escolheu que nós não só crêssemos ou declarássemos o sangue e o corpo de Jesus, mas Ele quis que nós lembrássemos disso de forma física, não só emocional ou espiritual. Então Jesus diz: olha, vocês vão comer juntos, vocês vão fazer um memorial, vocês vão preparar uma mesa, vocês precisam se reunir, ninguém pode fazer isso sozinho, vocês devem orar, vocês devem cantar, vocês devem olhar nos olhos, vocês devem celebrar, vocês devem segurar o pão, vocês devem segurar o cálice, vocês precisam tomar, comer, vocês precisam sentir o gosto, o cheiro, vocês precisam engolir, vocês precisam servir uns aos outros. Jesus está dizendo, isso precisa ser físico, porque a ceia não é só espiritual, ela é física. Agora entenda, irmão, que a comunhão, da mesma forma, ela não pode ser só espiritual, ela precisa ser física. A gente não pode se apegar só à ideia de fazer parte do corpo místico de Cristo. Não, eu faço parte da igreja de Jesus, eu faço parte do corpo místico de Cristo. A gente precisa que isso seja físico, a gente precisa ter comunhão, a gente precisa servir uns aos outros, a gente precisa lavar os pés uns dos outros, a gente precisa de cuidado mútuo, a gente precisa misturar a vida. A realidade da ceia é inseparável da realidade da comunhão. A verdadeira comunhão precisa da ceia, e a ceia precisa da verdadeira comunhão. Não dá para ter comunhão de verdade sem cear junto, e cear sem ter comunhão não é ceia. É espiritual, mas também precisa ser físico. Eu quero que você abra um texto, estou chegando perto do fim. Primeiro Epístola de João, de volta, capítulo 5. Esse texto é muito interessante. Olha o que João diz aqui. Ele diz assim, ele está apresentando Jesus, e ele diz: esse é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Ele não veio somente com água, mas com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. Os três são unânimes num só propósito. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. E esse é o testemunho de Deus, que Ele dá a respeito do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem nele esse testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho. E o testemunho é esse: que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Então João vai falar aqui que existem três testemunhos de Deus. Ele fala do Espírito, da água e do sangue. Então eu quero fazer uma exegese primeiro honesta com você, e eu quero dizer para você que em primeiro momento, esse texto ele está falando, quando ele fala da água, do sangue e do Espírito, ele está querendo dizer o seguinte:
Jesus foi ungido com o Espírito Santo. Quando o Espírito desce sobre ele como pomba, Jesus foi batizado nas águas e Jesus derramou seu sangue na cruz. Então, em primeiro momento, ele está falando disso. Mas o pastor John Walker, que é o pai do Harold Walker, que você conhece bem, ele dizia uma coisa muito interessante. Ele dizia, existe uma simbologia aqui. O Espírito é o Espírito e ele fala por si mesmo. A água é uma simbologia da palavra de Deus, mas sangue fala de comunhão. O Espírito, a palavra e a comunhão. E essas três coisas precisam ser inseparáveis. Então, queridos, a gente precisa voltar para o significado da ceia. Não só sobre o que a ceia significa, mas como ela deve ser celebrada, o que significa a gente fazer parte do mesmo corpo, ter o mesmo sangue correndo em nós. Nós precisamos do Espírito, a gente precisa da palavra de Deus, mas igualmente a gente precisa da comunhão uns com os outros. A gente não pode só falar do Espírito, a gente tem que ser homens e mulheres espirituais. Na nossa luta entre a carne e o Espírito, a gente precisa que o Espírito prevaleça. Nós precisamos ser guiados, conduzidos pelo Espírito. Nós precisamos ser movidos pelo Espírito. Da mesma forma, a gente não pode só dizer que crê na Bíblia. Isso precisa ser físico. Nós precisamos ser lavados e transformados pelas Escrituras. A gente precisa se alimentar das Escrituras. A gente precisa conhecer, manusear, amar, obedecer e conhecer a palavra a ponto da nossa mente ser renovada por ela. Da mesma forma, a gente também não pode só falar de comunhão. A gente precisa comprometer a nossa vida com isso. A gente precisa guardar, servir, amar, proteger, confrontar, corrigir uns aos outros. A gente precisa se comprometer com a manutenção dos relacionamentos. A gente precisa ter aliança de amizade. A gente precisa dar e receber mesa. Então é por isso que João vai dizer: se temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Querido, é tão precioso, e eu queria encerrar com isso. É tão precioso que a quebra da comunhão de Deus com o homem acontece no Jardim do Éden. Como que essa quebra de comunhão é feita? Em uma refeição. Quando Adão e Eva decidem, em vez de comer da árvore da vida, comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ali a comunhão entre Deus e o homem é quebrada. Como que Deus resolve isso? Com uma refeição também. O que Jesus está dizendo para nós com a ceia é: aquilo que Adão e Eva fizeram, eu venho restaurar isso com essa ceia. Adão e Eva preferiram a árvore do conhecimento do bem e do mal do que a árvore da vida. Mas eu conserto isso, dando uma outra refeição para vocês. E nessa refeição, vocês vão comer da vida do Cordeiro. Então, para você que é novo na igreja, a gente continua fazendo a ceia para nós conseguirmos ceiar com um número maior de pessoas, mas nas casas a gente faz a ceia com mais calma. A gente coloca o pão e o cálice no meio da mesa e a gente come com outras coisas. A gente procura ter uma refeição, ter comunhão. A gente ora por cura, porque isso eu vou falar na outra mensagem. Mas Paulo vai dizer que pessoas estavam adoecendo e morrendo por comer a ceia de forma errada. Gente, se gente estava adoecendo e morrendo por cear da forma errada, o que vai acontecer se a gente cear da forma certa? Então, por isso que a gente não ceia sem orar por cura. Eu não quero ser ISO 9000 da ceia de ninguém, mas a gente precisa andar em cima da luz que a gente tem. Então, por isso que não faz sentido nenhum para mim alguém cear e ajoelhar sozinho na cadeira. Por quê? Porque a ceia é
coletiva. Então por isso a gente faz uma roda, a gente não deixa ninguém cear sozinho. Alguém ora, a gente parte o pão, e até eu vou te direcionar. Logo você vai poder, tanto ali em cima como ali embaixo, pegar seu pão. A gente aboliu aquele pãozinho. Pensa num troço miserável também, que não tinha gosto de nada, né, gente? Aquela bolachinha parecia uma bolacha água e sal do Paraguai, né, gente? Então, né, não tinha... Por quê, irmão? Eu sei que é simbólico, mas é importante partir. Porque quando eu parto e divido, eu estou dizendo a gente faz parte da mesma coisa. Eu divido da minha vida com você, da sua comigo, e eu divido da vida de Jesus em mim e recebo da vida de Jesus que está em você. Então, por isso, quando você pegar o pãozinho ali, não é para você comer um pão inteiro, tá, gente? Não é para jantar. Esse pãozinho fininho não é para levar para casa, fazer um shawarma, né? Então é para você partir. Agora entenda uma última coisa. A parte de Jesus na aliança é oferecer para nós o sangue. Mas toda vez que a gente pega o cálice e a gente toma, a gente está dizendo: Jesus, eu aceito entrar com você nessa aliança. Eu renovo a aliança que eu tenho com você, mas que nós temos uns com os outros. Não discernir o corpo, a gente vai falar sobre isso na outra mensagem. É não discernir a comunhão que eu preciso ter com o corpo. Não faz sentido eu ceiar brigado com meu irmão. Isso é ceiar sem discernir o corpo. Claro que isso dentro do que cabe a você. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Jesus, eu compartilhei essa mensagem da melhor forma que eu pude, Senhor. Mas só o Teu Espírito pode revelar essa verdade para nós, Senhor. Eu te peço que o Senhor abra os nossos olhos, Jesus, como fez com aqueles discípulos no caminho de Emaús. Que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente possa ver com maior profundidade a realidade da ceia, o compromisso, a aliança que ela envolve. Que nós sejamos responsáveis, Senhor, em relação a isso. Que nós possamos de verdade entender que uma aliança de sangue está sendo estabelecida ou renovada toda vez que nós ceiamos. Nós comemos e bebemos em memória do Senhor, do seu sacrifício que nos trouxe a vida, mas nós também ceamos celebrando não só a sua morte, mas nós celebramos a sua vida em nós. Nós celebramos a convicção de que um dia estaremos à sua mesa, ceando juntos. Quando nós ceamos juntos, nós nos ligamos pelo teu sangue, Jesus. Isso é eterno. Nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Nós celebramos a sua vida, Jesus. Nós te agradecemos pelo pão e pelo cálice, pela carne e o sangue. Nós celebramos a nossa comunhão, o mesmo sangue que corre em mim, corre nos meus irmãos. Nós estamos unidos nessa aliança, unidos no seu sangue, na sua carne. E nós celebramos isso, Jesus. Amém, querido? Você pode levantar do seu lugar, você pode servir. Chama as pessoas que estão perto de você, junta a sua living. Se você não deixa ninguém cear sozinho, se você vê alguém meio perdido, chama essa pessoa para cear com você. Ore antes da ceia, pergunte se tem alguém precisando de uma oração por cura. Ore por cura, profetize. Não tenha pressa de fazer isso. E depois que você cear, você está abençoado para ir para sua casa. Deus te dê uma semana incrível, em nome de Jesus. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.